Estou feliz mais uma vez de poder estar na casa do Pai, de poder estar adorando ao Senhor. E, queridos, eu confesso que se caso o som não estiver muito bom aí, você vai dando um toque que os nossos ajustes nós vamos fazendo aqui. Amém? Queridos, já quero aqui também deixar um recadinho para amanhã. Nós temos o culto de jovens, enquanto você está se ajeitando aí na tua casa. Amanhã nós temos o culto de jovem às 20 horas. Tem uma palavra aí para os jovens. Sexta-feira passada foi tremendo, então eu quero você, jovem, que está nos assistindo, você, pai, que tem os seus filhos aí, estejam aí se alinhando amanhã às 20 horas para uma palavra profética, uma palavra que vem direto ao coração desta geração. E eu creio que está se levantando uma geração profética de jovens nesse tempo. Então, amanhã às 20 horas eu quero te convidar a você estar nos assistindo para essa palavra que vai direto ao teu coração. Amém, queridos? Aí também eu gostaria que você, aproveitando, compartilhasse, né, esse vídeo nas suas redes sociais, enquanto nós estamos aqui na transmissão ao vivo, que isso, eu vou dizer em todo o tempo, que nos ajuda e nos impulsiona para alcançar outras famílias. Então, enquanto você está aí clicando, compartilhando, isso vai alcançando outras pessoas da sua rede social, aqueles que eu creio que são direcionados pelo Senhor para serem alcançadas nessa noite. Amém, queridos? Então, clica aí, compartilha. Nós também colocamos aí para você estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, para que quanto mais inscritos nós tivermos, isso tudo é para benefício do reino. Amém, queridos? Nós estamos num desafio nesse tempo de irmos nos aprimorando, né, com a tecnologia, algo que nos pegou de certa forma para nós aqui como igreja, como ministério, de surpresa. Por isso que nós estamos ainda nos aperfeiçoando. Então tenha paciência conosco, mas eu creio que o Senhor aí está alcançando você como família, sua casa nesse tempo. Amém, queridos? Então, e também fica anexado aí nos comentários a conta da igreja, né? Você que é dizimista, você que sente no teu coração fazer uma oferta nesse ministério, ore ao Senhor e esteja contribuindo para que a obra do Senhor não pare. Essa semana nós ficamos felizes, né, pelas cestas que nós distribuímos na terça-feira. Arrecadamos doações de cestas básicas. Foram mais de 100 cestas e ficamos felizes porque alcançamos as famílias do bairro. Geograficamente, aonde Deus nos colocou, nós alcançamos as famílias e estamos felizes porque foram famílias direcionadas pelo Senhor. Não somente famílias aqui do ministério que caminha conosco, mas famílias que precisavam aqui deste bairro. Então, queridos, nós estamos com projetos e objetivos. E os projetos e objetivos desta igreja é dar continuidade. Não é porque há uma crise que nós então nos mobilizamos para ajudar. Como igreja, nós precisamos ser igreja o tempo todo. Então, querido, isso está nos ensinando a verdadeiramente ter um coração que agrade o coração do Pai. Então, eu desafio você aí, que deseja contribuir também nesse tempo e fora esse tempo, para que os alimentos cheguem na casa daqueles que precisam. Eu acredito e creio, queridos, que este alimento ele não é apenas natural, porque aos nossos olhos é uma cesta, mas aos olhos espirituais é um alimento espiritual que vai alcançar famílias que estão necessitadas, e eu creio que elas vão se lembrar, e elas virão sim para agradecer ao Senhor. Então, eu creio que através desta contribuição, muitas famílias estão sendo alcançadas. Então eu te desafio, querido, a você nos procurar, chame aí no nosso particular, aí no Facebook, chama a gente aí para a gente poder estar conversando e falando um pouquinho sobre os nossos projetos, tá bom? Queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Já quero aqui dar meus parabéns, né? Dei no domingo para a Alessandra. Já quero aqui dar meus parabéns para a Letícia, que hoje também faz aniversário, né? E Letícia, parabéns, que Deus te abençoe grandemente, né? Que seja um ano próspero, um ano abençoado, um ano de muitas colheitas, tá bom? Então tá aí os meus parabéns para a Letícia. E eu tô só marcando no meu caderninho aqui os pedaços de bolo que eu vou ganhar depois, né? Glória a Deus, tá? Amém, queridos?
Estou feliz aí pela vida do Henrique, hoje está aqui, o Edson também, o pastor Rony também está aqui, nos ajudando. A presença de vocês me ajuda, tenha certeza disso, me ajuda. A Bruna, né, o Rodrigo, a Sueli, né, o Maicon. Então, glória a Deus pela vida de vocês que têm se disposto, né, a estar aqui comigo. Glorifico a Deus pela vida de vocês, amém? Então, lá em Lucas, no capítulo 6, hoje eu quero falar uma palavra que fala sobre moldados segundo o propósito. Grave isso no teu coração, querido. Nós precisamos ser moldados segundo o propósito que Deus tem para nós. Essa palavra propósito é uma palavra que vinha falando constantemente no altar, e talvez você em algum momento sentiu algumas dúvidas sobre qual é o teu propósito, qual é o propósito que Deus tem sobre a tua vida. E eu quero falar um pouco sobre ser moldado segundo o propósito que Deus tem para nós. Então, lá em Lucas, no capítulo 6, eu quero ler alguns versículos. Se você puder abrir a tua Bíblia aí na tua casa, seja ela virtual, né, da tecnologia do celular, mas acompanhe a leitura até para que você possa entender melhor aquilo que o Senhor está ministrando nessa noite, né? São palavras de vida para a sua vida, querido, para te ajudar nesse tempo, amém? Então, lá em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17, eu vou começar aqui nesses versículos, vou ler alguns aqui, e eu quero que você acompanhe aí, amém, queridos? Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17, diz assim: E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos, seus e grande multidão do povo, preste atenção nisso, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Versículo 19, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, versículo 20, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, preste atenção nisso, eu já vou pedir para deixar o outro microfone preparado, porque esse aqui está falhando, tá? Para depois a gente dar continuidade. Então diz assim no versículo 20, então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhe, aí pula lá comigo para o versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Preste atenção. Propôs-lhe também uma parábola. Pôde, porventura, um cego guiar a outro cego, não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Vou repetir o 40. O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto.
porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu acho que ficou bom o microfone, amado. Então, queridos, essa palavra é uma palavra onde Jesus, logo que ele desce do Sermão do Monte, ele começa a falar algumas coisas para os seus discípulos. Junto com eles, junto com Jesus, está a multidão. Naquele momento, os seus discípulos estão junto com a multidão. Existem pessoas, as pessoas estão ouvindo. Jesus, então, ele começa a falar algumas coisas, a curar, a dar algumas instruções. E o que eu aprendo, queridos, nesse texto, que a forma que Jesus ele ensina é uma forma tremenda. Sabe, queridos, eu fico pensando nos ensinos de Jesus. Jesus, ele quando falava, quando ele ensinava, ele já estava olhando o depois, ele já estava olhando o futuro. E Jesus, querido, quando ele falava, ele ensinava para aqueles que de alguma maneira estava atento, olhando para ele. Porque Jesus, ele olhava, preste atenção nisso, mais para quem estava mais perto dele. Jesus, ele olhava para os discípulos, ele falava de uma forma diferente. E esse olhar, querido, não era uma forma de cobrança. Esse olhar de Jesus não era uma forma de cobrar algo, não era isso. Mas o olhar de Jesus era para trazer mais entendimento, o olhar de Jesus era para trazer mais clareza. O olhar de Jesus, querido, era para trazer um entendimento daquilo que estava acontecendo e daquilo que ia acontecer. Porque no versículo 20, que nós lemos, então, olhando ele para os seus discípulos, então ele olha para aqueles que estão mais perto, para aqueles que estão caminhando com ele, para aqueles que estão indo com ele pelo caminho. E Jesus, ele fala de uma forma para trazer mais clareza, para trazer mais entendimento. Ou seja, quem está mais perto de Jesus vai receber um pouco mais. Queridos, preste atenção nisso. Quem está mais perto de Jesus recebe um pouco mais de responsabilidade. O que Jesus estava falando, ensinando naquele momento, eram coisas da época e coisas que estavam por vir, como se portar. Queridos, e quantas vezes ouvimos tantas palavras? Jesus está falando conosco, e Jesus fita os olhos em nós. Querido, mas aquele que está atento, aquele que está ouvindo, olhando para Jesus, entendendo a palavra dele, vai receber um pouco mais de responsabilidade, como foi dos discípulos. Preste atenção nisso. Jesus, querido, ele é aquele que fita os olhos, é aquele que leva o ensinamento. Quem chega mais perto de Jesus vai andar num nível diferente.
Queridos, preste atenção, quem chega mais perto de Jesus vai sempre andar num nível diferente dos outros. Porque vai receber um ensino, querido, vai entender, vai ter clareza, vai entender as épocas, vai entender as estações. Quando a palavra é falada, querido, aquele que está caminhando mais perto vai ter clareza, vai ter fome, vai ter sede, vai querer mais desse Deus. E os discípulos, querido, eles estavam ali separados, escolhidos pelo Senhor, e Jesus falava fitando os olhos nele. Entenda isso, queridos. Havia uma multidão, e havia os discípulos. E eu já faço uma pergunta para você: a que nível você estava antes disso tudo acontecer? A que nível você estava, querido, quando você tinha a oportunidade de entrar por uma porta, de poder adorá-lo? A que nível você se encontrava? A que nível você estava? Você estava como a multidão, querido, ou você estava como aquele que Jesus fitava os olhos em você e falava, e estava sendo claro, estava te dando entendimento, estava te trazendo ensino para você poder suportar o hoje? Como você se colocava nesse tempo, querido? Nós precisamos nos avaliar e se permitir a ser moldados, querido, pelo Senhor para cumprir o propósito. Se permitir ser moldado, algo que muitas vezes não nos permitíamos, porque achávamos donos da razão, achávamos que tudo que estava acontecendo está bom. Continuamos assim. Vinha uma palavra, querido, de Deus, mas essa palavra de confronto parece que era para os outros, mas não era para nós. Parece que essa palavra, querido, estava falando com o meu vizinho, mas não estava falando comigo. Não é para mim, está tudo bem. Querido, nós precisamos nos avaliar, se permitir ser moldado para cumprir o propósito de Deus. Porque eu creio, querido, preste atenção nisso, eu já quero preparar essa palavra para domingo, dando esse tema. Nós estamos vivendo dias de cumprimento da palavra. Querido, preste atenção nisso, nós estamos vivendo dias do cumprimento da palavra, afinal já estava escrito. Sabe, queridos, o problema é que podemos entrar e estar vivendo uma zona de conforto diante desse cenário de caos. É isso mesmo. Porque, queridos, quando estamos em casa, estamos hoje tendo acesso a várias coisas, a várias ministrações, a várias lives, né, a vários debates, a várias mensagens aonde vem trazer entendimento, vem trazer talvez um estudo. Mas talvez, querido, isso nos traga um conforto. Vamos assistir agora esse, vamos assistir aquele, e você tem que assistir mesmo. Sabe, queridos, mas nós temos que tomar o cuidado para não entrar numa zona de conforto. E eu não estou falando de uma zona de conforto de ficar em casa, acordar meio-dia, 10, 11 horas, não é isso. Eu estou falando, querido, numa zona de conforto espiritual, porque o conforto de casa hoje, para alguns, já se tornou tedioso. O conforto da casa parece que já não é mais o conforto, não se vê a hora de sair de casa. Mas eu falo de um conforto, querido, espiritual, de uma acomodação espiritual. Porque talvez, querido, por estarmos em casa, então, nos primeiros dias, orávamos com mais fervor, fazíamos jejum, estávamos profetizando, falando algumas coisas, mas agora parece que o cenário é de relaxamento, parece que agora o cenário é não preciso orar tanto quanto eu orava, parece que agora não tem tanta importância, parece que agora as coisas já estão melhorando. Parece que há um conforto, um relaxo. Parece, queridos, que a impressão é que dá é que não estamos fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe, queridos, eu fico pensando nisso, eu fico meditando nisso. Quando é que vamos entender em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Porque vir à igreja, isso é algo que precisa acontecer
quando nós temos a liberdade, né? Hoje nem tanto. Vir à igreja, a gente achava desculpa, arrumava tantas desculpas. Ah, não, né? Não sei qual era a tua desculpa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Mas precisamos entender por que Deus nos levantou, nos chamou, nos convidou para seguir nesse caminho. Sabe, queridos, e talvez você possa estar dizendo assim, não, essa palavra não é para mim, porque eu tenho feito coisas boas. Essa palavra talvez não seja para mim, porque eu me lembro que quando eu ia na igreja, eu fazia tudo certinho, eu levantava a mão quando tinha que levantar, eu chegava no horário, eu orava, eu fazia tudo certinho, e hoje, inclusive, eu também estou fazendo coisas boas, eu sei, essa palavra não é para mim. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente nesses dias buscando ser bom, preste atenção nisso. Tem muita gente nesses dias buscando ser bom, afinal o cenário é propício para isso. Vamos ser bom. Então tem muita gente buscando ser bom nesses dias. E isso não tem nenhum problema, querido, porque é muito bom você ser bom. Mas o que conta para Deus, querido, é você ser verdadeiro. Sabe, queridos, o fato não é você ser bom no caos, o fato é você ser verdadeiro diante daquilo que você é realmente. Através das tuas atitudes, não por causa de um caos, mas pela tua caminhada de vida, daquilo que você entende que você é de Cristo. E era exatamente isso que Jesus estava falando para os discípulos. Ele estava trazendo um ensinamento, ele estava olhando, fitando os olhos. E depois você lê aí na tua casa todo o capítulo 6, querido, porque fala das bem-aventuranças. Ele está alertando, ele está falando coisas boas, como também está alertando para coisas que vão acontecer. Há um ensino de Jesus, querido, e nós, eu e você, fomos ensinados por um bom tempo ou não? Fomos ensinados, sim, o que precisamos fazer, o que precisávamos fazer, mas talvez dispersos com tantas coisas, nós não tínhamos a atitude correta diante do Senhor. Sabe, queridos, o que conta para Deus é nós sermos verdadeiros. Grava isso no teu coração. Deus nos chamou para ser verdadeiros, querido. Deus, eu já ia falar para você repetir isso. Deus nos chamou, você está na sua casa, repete isso aí para o teu marido, para o teu filho. Deus nos chamou para ser verdadeiro. Sabe, querido, porque ser verdadeiro é ser a continuidade, é carregar a verdade. Sabe, queridos, preste atenção nisso. Hoje, o que mais falta e o que mais precisa são pessoas que entendam o propósito, a continuidade, ser verdadeiro, ter testemunho na atitude. Sabe, queridos, preste atenção nisso. Somos a palavra de Deus nesse tempo, querido. Somos a palavra, você carrega a palavra. Ei, você não é alguém sem identidade, você tem uma identidade, e essa identidade é em Cristo, querido, você é filho. Então você precisa ser verdadeiro, porque nós somos a continuidade, e quando você entende isso, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, conhecerei a verdade, e a verdade nos libertará. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas do teu lado que estão precisando conhecer a verdade, e essa verdade é você que carrega, por isso que eu e você, nós precisamos ser verdadeiros. Não dá para fazer de qualquer jeito, querido. Não dá para achar que apenas vir à igreja, levantar as mãos, tá bom, não, porque isso são coisas boas. Mas nós precisamos ser verdadeiro, precisamos ser a continuidade, precisamos cumprir aquilo que Deus está falando através de nós nesse tempo. Portanto, não adianta você apenas cumprir alguns protocolos. Vamos fazer um relógio de oração. Vamos fazer. Isso é muito bom, você tem que fazer. Vamos orar. Isso é muito bom, você tem que orar, querido. Não adianta você cumprir apenas alguns protocolos de ser bom, sabe? De colocar a melhor roupa, porque isso é exterior. Colocar a melhor roupa, sabe? De repente você andar como o crente, porque
Às vezes você olha a pessoa e você define o exterior dela. Isso aqui parece que é crente. Isso aqui parece que é crente. Aquele ali você já começa a definir, não é tão crente assim. Por causa que você costuma definir pelo seu exterior, pelo exterior das pessoas. Portanto, querido, quando você define o exterior, você também está sendo definido por algumas coisas. Preste atenção nisso. Mas o que importa, querido, para Deus é que Deus está mexendo dentro de nós nesse tempo. Deus está chacoalhando dentro de nós nesse tempo. Portanto, querido, não adianta você cumprir alguns protocolos de ser bom exteriormente, em algumas coisas. Porque talvez isso, querido, esteja criando, ou talvez já criou, dentro de você, uma zona de conforto. Porque essa zona de conforto, por algumas coisinhas que você acha que está bom, então você fala, não, isso aqui já está bom, eu já fiz isso, então não preciso fazer mais. Não, querido. Nós precisamos avançar, precisamos, preste atenção nisso, ter nesses dias uma mente revelada para saber a nossa verdadeira identidade. Ter uma mente revelada, querido, para saber a nossa verdadeira identidade. Querido, o fato de você ouvir a palavra é uma coisa, mas o fato de você ter ela revelada é você saber o caminho que você está. Entenda isso, querido. Nós precisamos nesse dia ter uma mente revelada, precisamos buscar e desejar abrir os nossos olhos espirituais para ver o cenário além do natural que estamos vendo e vivendo. Afinal, para essa comunidade ministerial Adonai, é o ano de abrir os olhos espirituais, querido. Geazi, quando ele sai da casa e ele olha o cenário natural, há um cenário de guerra armado contra, querido, Eliseu, e ele volta correndo, desesperado. Há um cenário acontecendo, não por causa do vírus, querido, porque antes do vírus, talvez o cenário da tua casa era falência financeira, talvez o cenário da tua casa era as brigas constantes, eu não sei. Mas quando nós temos uma mente revelada e uma mente liberta pela palavra de Deus, querido, nós vamos ver além. Por isso, querido, nós precisamos ter essa mente revelada, ter os nossos olhos espirituais abertos. Deus quer tocar na sua vida essa noite. Deus quer nos tocar nessa noite. Deus quer tocar no seu coração, querido. Preste atenção nisso. Deus, Ele deseja tocar dentro de você, querido. Se permita ser moldado para este propósito, querido, porque o toque de Deus muda o seu destino. Querido, o toque de Deus cura as suas feridas. O toque de Deus, querido, cura os seus medos, cura as suas dúvidas, querido. O toque de Deus te dá destino que Ele preparou para você, querido. Sabe, amados, essa palavra é para mim e para você nessa noite. O toque de Deus transforma, querido. O toque de Deus muda todo o cenário contrário. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, querido. Hoje mesmo nós estamos vendo mudanças de cadeiras no ministério, querido. E nós estamos entrando para ficar avaliando. E agora? Como vai ser? Parece que nós estamos como uma torcida. Alguns, até cristãos, contra algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa isso acontecer, querido. E seja uma voz profética. Sabe, querido, as coisas já estão acontecendo. O que nós precisamos é mudar cenário. Você consegue entender isso? Quando você entende mudar cenário, você tem a mente revelada para aquilo que Deus tem agora. Por isso que eu entendo que nós estamos vivendo o tempo de cumprimento. É o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Deus não perdeu o controle. Ei, Deus não perdeu o controle. Eu e você, nós somos filhos. Preste atenção, essa é a nossa realidade. Essa é a tua realidade. Essa é a minha realidade. Por isso, querido, nós carregamos uma identidade profética. Porque a nossa realidade está em Cristo. Pregamos aqui sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, a sua ressurreição, quando você aceitou a Jesus, querido. Ei, então quando nós entendemos isso, querido, nós temos a nossa realidade transformada, carregamos uma identidade profética, carregamos uma palavra profética. Se assim ficar melhor para você, eu não sei. Mas o que eu quero te dizer, querido,
que verdadeiramente o que sai da nossa boca vai fazer a diferença. O problema, querido, é que a gente quer no nosso tempo e a gente não sabe esperar. Entenda, queridos, os discípulos, eles não se encontravam com Jesus, eles andavam com Jesus. Uma coisa é quando você caminha com Jesus de ouvir falar, outra coisa é quando você caminha de andar com Ele. É diferente, querido. Quando você caminha de andar com Ele, a tua mente é revelada. Uau, eu quero mais desse homem, desse Jesus, dessa palavra, desse alimento. E isso faz toda a diferença, queridos. Deus te chamou para andar com Ele. Se você entende a vida que tem com Jesus, você sabe a importância nesses dias de estar mais perto dEle, querido. Se você entende quem você é, você sabe a vida que você tem com Ele, querido. Isso está acima de todas as coisas. Está acima das doenças, está acima dos medos, está acima dos pânicos. Porque eu poderia fazer uma pergunta para você aqui nessa noite, para você refletir. O que te marcou até aqui? O que te marcou nessa caminhada que você, nesse tempo que você está com Cristo, o que te marcou até aqui? Medite nisso um pouco. Ou o que tem te marcado até aqui? Preste atenção nisso. Sabe, queridos, talvez o que tem marcado você, mesmo conhecendo a Cristo, querido, ainda são coisas que nós vivemos nesse tempo. Os medos, as frustrações. Talvez, querido, você entrou numa igreja, talvez você aceitou a tua vida a Jesus e no começo estava tudo muito bem. Sabe, você orava diferente, você adorava diferente, havia uma coisa nova acontecendo dentro de você. Mas aí, de repente, querido, o cenário começa a te puxar a tua atenção para as coisas naturais. E aí, do que vai marcando a tua vida já não é mais a presença, mas são as pessoas, porque uma fala assim, a outra fala assado, e começa a frustrar você, começa a te chatear, então você começa a carregar uma marca, querido, pelas atitudes que as pessoas têm, que são as críticas, pessoas criticam o tempo todo, pessoas, querido, muitas vezes falham, e essas marcas, querido, faz com que você se esfrie, eu não sei. Mas nessa noite, Deus quer tocar dentro de você, querido. Porque esse é o tempo de falar para as pessoas que o que te marcou até aqui são as marcas de Jesus que te libertou, querido. Esse é o tempo de você olhar nesse cenário que está um caos para dizer que Jesus te libertou, querido. Que há um Deus que ressuscitou, querido, o seu Filho amado. Ei, preste atenção nisso. E por onde você andar, querido, o cenário vai mudar. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. A terra está pronta. Os campos estão brancos. Esse é o tempo de marcar uma geração. Entenda isso, Henrique. Esse é o tempo de marcar uma geração. Não com achismos, mas com a verdade. Nós precisamos levar a verdade do Evangelho, querido. Chega. Não dá mais para achar coisas, brincar com o Evangelho de Deus. Chega, nós precisamos levar a verdadeiro Evangelho, querido. Sabe, na terça-feira nós estávamos aqui sendo igreja, assim como muitas estão sendo aí fora. Mas nós estávamos gratos, com o coração alegre, querido, porque tivemos a oportunidade de levar a verdade do Evangelho, de levar ser igreja, de poder abençoar famílias. Sabe, queridos, de poder falar uma palavra de que Jesus as ama, de trazer esperança através de uma palavra. E Jesus, querido, nesse texto, se você ler aí, ele estava ensinando para os seus discípulos e para aquela multidão também as verdades. Ele estava falando que nessa caminhada algumas coisas vão doer, preste atenção nisso. Na caminhada com Jesus, algumas coisas vão doer, querido, era isso que ele estava falando. Porque parece que o Evangelho virou, eu sigo a Jesus, está tudo bem, agora a minha vida, uau! E aí quando vem a primeira tempestade, parece que você fica chateado, mas que Jesus é esse? Não me falaram essa parte.
Mas Jesus, o que estava falando aqui, querido, é que algumas coisas vão doer, não vai ser fácil a caminhada. Mas sabe o que ele diz nesse texto, querido? Acredite, mas acredite, eu, o Senhor, estou te chamando para vencer. Jesus nos chamou para vencer, querido. Você foi escolhido para vencer. Ei, essa caminhada, querido, tem um destino e é a vitória em Cristo, querido. Em Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E continuando lá no versículo 5 de Apocalipse 3, o que vencer, preste atenção nisso, querido, eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre a tua casa. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia, querido, recebe isso. Sabe, amados, ninguém pode te levar onde Deus quer te levar. Ninguém vai poder te levar onde Deus quer te levar, querido. Preste atenção nessa palavra. Precisamos ter a convicção que nessa caminhada nós carregamos as marcas de Cristo em nosso corpo. Somos homens e mulheres de Deus de cicatrizes, com cicatrizes. Sabe, querido, por isso que eu te perguntei, qual é a marca que você carrega na sua caminhada do Evangelho, querido? Qual é a marca? Sabe, querido, eu carrego no meu relacionamento com a minha esposa a marca do perdão. Por isso que eu posso dizer para você hoje, o perdão cura, o perdão restaura, o perdão transforma. São marcas, querido. São marcas que nós, é como patente colocada em nós para dizermos para pessoas que estão vivendo o mesmo cenário: acredite, acredite, é possível. Porque isso, querido, vai mostrar a realidade de Deus em nossas vidas. É isso, querido. Não dá mais para viver um evangelho com uma capa, apenas trazendo uma pregação. Não, querido. Nós precisamos trazer a realidade de Deus em nossa vida. Você no seu bairro, na tua casa, nos teus vizinhos, tem que ter uma realidade de Deus na tua vida, querido. Aquilo que Deus tem para nós, através da palavra dele, nós já aprendemos. E é o que todos querem, querido, que é a vida eterna. Porque uma pessoa entrega a vida para Jesus, muitas vezes apenas pensando na vida eterna. É isso, olha, não, eu quero a vida eterna, o medo de ir para o inferno. Né? Porque se eu perguntar se você conhece alguém que foi para o inferno, e aí a pessoa ela vem para o Evangelho apenas para aprender sobre vida eterna. E aí a pessoa não vive o propósito. Ela vai sobrevivendo até chegar o dia para a vida eterna. Mas o que Deus quer de nós agora, querido, preste atenção nisso, é aquilo que nós não estamos entendendo. Porque no cenário, talvez você não entenda, eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo enxergar o que o pastor está falando, eu não estou conseguindo entender isso. Mas nessa noite Deus está nos revelando coisas, querido, através da sua palavra. Porque o cenário está difícil, é isso que nós escutamos, mas é nesse tempo que nós não entendemos, é nesse tempo que nós não enxergamos, que Deus revela a tua palavra, querido. Geazi também não entendeu, Geazi não sabia o que ia acontecer, para ele iria morrer. Mas quando Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos do menino, e os olhos são abertos, ele vê que aquilo que está com eles é muito maior. Será que os teus olhos nessa noite, querido, estão abertos para ver que aquilo que está com você é muito maior do que talvez a falta do teu recurso, do que talvez o emprego, que talvez você recebeu uma notícia que você perdeu? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, confie, Deus não perdeu o controle. Mas para isso, querido, você precisa estar caminhando mais perto dele. Sabe, querido, nós estamos vivendo uma transição, tempos de cumprimento e tempos de transição. A pressão nesses dias se está cada vez e será cada vez maior, querido. Mas a pressão nos leva à unção de Deus. Preste atenção nisso. A pressão, querido, que nós estamos vivendo nos leva à unção de Deus, nos leva para perto de Deus. Entendo, querido, que nós não podemos pular etapas.
Não dá, querido, para viver algo lá na frente, se nós não deixarmos Deus tocar dentro de nós. Não dá, querido. Deus quer nos levar para um lugar que Ele disse que levaria, querido. Ou seja, Ele está nos aperfeiçoando para cumprir a sua vontade. Leia lá em Hebreus 13, 21. Deus está nos aperfeiçoando para cumprir a sua vontade em nós, querido. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que eu tenho feito todos esses dias. Quem é Jesus para você, querido? Porque o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você, querido? Penso que nesses dias são dias de choro, mas também são dias de cura. Precisamos estar atentos para a mensagem do céu sobre a terra, querido. São dias que seremos e estamos sendo aperfeiçoados. Algo está acontecendo no espiritual que precisa impactar o natural, querido. Nós precisamos entender isso. Aqueles que aceitaram a Jesus apenas para uma resposta imediata, talvez, querido, preste atenção nisso, talvez essa palavra seja para você que está nos ouvindo. Você que já caminha há algum tempo no Evangelho. Talvez, querido, alguns aceitaram a Jesus, você que está nos ouvindo e vendo. Talvez alguns já aceitaram a Jesus apenas para uma resposta imediata de uma dificuldade, de uma luta que estava passando, por algo que esperavam naquele momento. Aqueles talvez que aceitaram a Jesus por causa do milagre, do desespero da doença, do milagre, seja ela qual for a área. Então aceitou a Jesus, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, são dias de choro, querido, e de arrependimento. Você, querido, preste atenção nisso. Você que veio para o Evangelho, querido, apenas num Evangelho raso, num Evangelho de uma urgência para uma coisa imediata, para uma resposta imediata, eu quero te dizer que são dias de choro e de arrependimento para entender o verdadeiro propósito, querido. Esse é o tempo do choro, do arrependimento para entender o verdadeiro propósito. Porque quando você entende o verdadeiro propósito, você é transformado e você é liberto. Amém, queridos? Preste atenção nisso. Quando uma pessoa está fora do propósito, ela pode ter percas. O exemplo disso na palavra de Deus é Jonas. Quando Deus pede para ele ir para um lugar e ele então decide ir para outro. Você conhece a história. Chegou o momento que Deus precisou reposicioná-lo. Sabe o que nós estamos vivendo, querido? Se não entendermos o propósito, Deus está nos reposicionando. Deus está nos reposicionando. E talvez sejam dias que você vai perder algumas coisas. Porque Jonas naquele barco, enquanto ele dormia, a embarcação precisou lançar fora algumas coisas. São dias que precisamos chorar, se arrepender, querido. Os dias são de choro, de arrependimento e de reposicionamento. Eu quero deixar essa palavra para você. Daniel 11:32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo, preste atenção na parte B desse versículo, mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proeza. Querido, nós precisamos conhecer verdadeiramente o Deus que nós servimos, porque a palavra dele nos garante: aquele povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Ei, Deus está trabalhando. Não podemos tirar a cruz do Evangelho, querido. Nós não podemos tirar a cruz do Evangelho. Os dias que estamos vivendo já estavam escritos. Os dias que estamos vivendo não é novidade, porque a palavra de Deus estava dizendo para nós, mas estávamos dispersos, não acreditando que esses dias seriam tão rápidos como estamos vivendo. Querido, Deus está trabalhando, mas ainda não é o fim, querido. Precisamos estar sensíveis para aquilo que está por vir, para ouvir aquilo que Deus está falando aos nossos corações. O povo que conhece a Deus é forte, querido. Eu quero lançar isso sobre a tua casa. Você que conhece a Deus, você é forte. Mas são dias de choro, de arrependimento e de reposicionamento, querido.
Deus soprou sobre você o seu Espírito, preste atenção, e o Espírito de Deus não dorme, não se cansa e nem se fadiga. Ao sopro de Deus sobre a tua vida, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle. O problema é quando o corpo e a alma estão acordados e querem definir o que Deus quer fazer em nós. O problema é quando o corpo e a alma estão muito bem acordados e querem definir aquilo que Deus quer fazer em nós. Queridos, a palavra de Deus nesses dias quer tocar dentro de nós. Ele quer nos moldar segundo o propósito, segundo a palavra que está liberada sobre a tua vida. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, querido. Tem uma palavra de Deus. Talvez você está nos assistindo, você é um pastor desanimado. Talvez você está nos assistindo, você é um evangelista que não acredita em mais nada. Talvez você está nos assistindo, você é uma intercessora, um intercessor que desistiu por algumas coisas. Ei, Deus está tocando dentro de você nessa noite, querido. Deus está te reposicionando. Há uma palavra liberada, um sopro de Deus sobre a tua vida. Ei, querido, nesses dias, o que nós estamos transmitindo para as pessoas, querido, preste atenção nisso. Aquilo que as pessoas estão ouvindo e olhando através da nossa vida, o que nós estamos transmitindo para as pessoas, querido. O que as pessoas estão ouvindo através de nós e como elas estão nos olhando também. Pense nisso. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, querido. Ide e fazei discípulos. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a comunidade ministerial Adonai. Ide e fazei discípulos. Tem uma palavra liberada sobre os jovens. Ei, sobre os casais. Ide e fazei discípulos. Então, queridos, quando eu conheço a Cristo, as minhas atitudes precisam mudar. Algo precisa acontecer dentro de mim, querido. Se isso não aconteceu em você, querido, preste atenção. São dias de choro, são dias de arrependimento e dias de reposicionamento, porque quando Cristo toca dentro de mim, eu vou discipular aquilo que Ele está fazendo dentro de mim. Então, quando Cristo toca em mim, querido, eu sou o próprio Cristo andando por onde eu passo, querido. Os discípulos, eles olharão para mim e não mais verão o Rogério, mas eles verão Cristo em mim. É assim que nós temos que caminhar, querido. Era isso que Jesus estava falando. Não importa onde nós estamos no processo, não importa onde você está no processo. Nós vamos passar por um processo, mas eu sei que algo está mudando dentro de mim. Nós precisamos ter essa convicção. Algo já mudou dentro de mim. O meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito de ser, algo está mudando. E isso está me levando para mais perto dele. E levar para mais perto dele, querido, preste atenção nisso, é ter fome pela palavra. Porque a fome, querido, é o que me mantém vivo. Quando eu tenho fome pela palavra, quando eu tenho fome por esse Deus, querido, é isso que me mantém vivo. E quando eu tenho relacionamento com Ele, eu vou ter mais fome por Ele. Então, quando eu tenho fome, querido, é isso que me mantém vivo. E quando eu tenho relacionamento com Deus, me faz eu ter mais fome por Ele. Porque eu quero mais dEle, eu quero mais. Eu não estou satisfeito, eu quero mais, querido. Por isso, o fogo que queima dentro de mim, preste atenção nisso, está quando eu me relaciono com Ele. Aquilo que queima dentro de mim, o fogo que queima dentro de mim, está quando eu me relaciono com Ele. Sabe, queridos, avalia isso. E eu já quero terminar aqui essa palavra. No texto que nós lemos, aprendemos que precisamos ter misericórdia um dos outros. Foi isso que nós lemos aqui ao decorrer dessa palavra. Não julgar, não condenar. Mas, querido, nós precisamos chorar, olhar em volta. Sabe, queridos, nós precisamos olhar à nossa volta. Tem muitos que estão com sede e com fome aí fora.
Sabe, queridos, tem muitos que estão aí precisando de uma palavra. E nós precisamos encher os cântaros. Nós precisamos encher os cântaros para distribuir para esses que estão oprimidos, com sede e com fome. Querido, porque talvez, querido, você não tenha nada para dar, porque o teu cântaro está vazio. Sabe, queridos, talvez você não tenha nada para despejar, porque talvez o teu cântaro esteja vazio. Então, nesses dias, os dias que estamos passando, são dias que precisamos chorar, se arrepender, se reposicionar e encher os nossos cântaros, para distribuir para aqueles que estão oprimidos, com sede e com fome. Que possamos nessa noite permitir que Deus nos alinhe ao propósito. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa palavra. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite. Que você avalie isso, né? Não sei se vai ter um louvor, se alguém pode me ajudar. Eu queria que você se alinhasse a esse propósito nessa noite, ao propósito dessa palavra, que é uma palavra que Deus está nos liberando, uma palavra para nos reposicionarmos ao propósito que Ele tem. E precisamos nos permitir, queridos, a ser moldados, a deixar Deus tocar em áreas que precisamos ser transformados. Amém, queridos? Para que nós possamos gerar filhos para Ele através do seu toque. Amém?